programa de Cara com Carã está de volta mais uma vez essa semana aqui pelo canal 16 do Canal da Cidade. E hoje eu estou trazendo, bom, eu sempre digo para vocês que eu trago pessoas especialíssimas em vários assuntos, mas hoje eu estou trazendo um médico, aliás, um jovem médico que faz sucesso já há algum tempo aqui em São José do Rio Preto na sua especialidade. O pai dele era médico, é médico famoso aqui na cidade, a mãe também é famosíssima, porque é uma empresária de sucesso, e acho que vocês já estão até imaginando de quem eu estou falando. Hoje é com muito prazer que eu recebo o Dr. Roberto Luiz Kaiser. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Cida. Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. E também estou muito contente de estar participando aqui do seu programa. Pois é, doutor, mas você sabe que faz tempo que eu queria trazê-lo aqui? É? Eu fico mais mas contente ainda. Mas a sua agenda que é sempre muito lotada, né? A gente está correndo um pouco, sim, Cida. Pois é, doutor, mas sempre a primeira pergunta que eu formulo para o meu convidado é quem é você. Então eu gostaria de saber quem é você. Olha, eu sou um médico que desde o começo da minha vida eu sempre quis ser médico. Quando eu tinha 14 anos e tinha um trabalho de ciências, a professora falou assim, vocês vão abrir um coração, então vão no açougue, buscar alguma coisa. Eu acho que desse momento eu já sabia até que eu ia ser cirurgião, porque eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu preciso de um coração de boi, eu preciso de uma faca, um bisturi, não sabia na época o que abria, né? E aí eu acho que até naquela época meu pai ficou meio assim, falou assim, nossa, mas será que eu posso dar para uma criança um bisturi? Hoje eu acho que até eu ficaria com medo também. Mas ele me deu um bisturi e falou, olha, isso aqui corta, é muito afiado, toma cuidado com o que você vai fazer e tal. E depois desse dia até hoje eu sou realizado, eu gosto do que eu faço. E nesse momento eu já sabia que eu ia fazer medicina e ia fazer cirurgia, uma coisa que eu sempre quis. E você foi incentivado pelo seu pai? Meu pai nunca chegou para mim e falou, você vai fazer medicina. Ele nunca chegou e falou, você vai fazer alguma coisa. Nem depois que eu me formei em Uberaba, eu prestei vestibular e optei por fazer em Uberaba, que é uma universidade federal e na época pertinho de casa, também foi uma das opções que eu escolhi para lá. E durante os 6 anos que eu morei lá, eu era assim, como se uma pessoa desconhecida, né? Talvez aqui seria assim, o filho do Dr. Kaiser, alguma coisa assim, que você ficaria mais cobrado. Então lá eu fiquei mais relaxado, fiquei mais à vontade. Mais ou menos na sombra, né? Isso eu acho que me estimulou bastante também, a estudar, buscar, ir atrás das coisas que sempre eram mais, às vezes, difíceis de conseguir para uma pessoa que lá estava no meio de outros colegas todos, que a gente tinha uma turma muito legal, uma faculdade boa. E depois que eu me formei, eu vim para cá, meu pai também não me falou nada, o que eu deveria fazer. Na época, até para o vestibular, eu fiz um teste vocacional, né? Para realmente saber. Aí deu 100% medicina, acho que não sei se também fui induzido pelas respostas, mas eu já sabia o que eu queria. E depois na residência também, meu pai falou, olha, você vai fazer o que você quiser, aquilo que for bom para você, porque o que você escolher vai ser o que você vai fazer o resto da sua vida. E você formou-se em que ano? Formei em 96. Em 96. Mas naquela época não existia a cirurgia bariátrica. Não. A cirurgia bariátrica veio aparecer recentemente. Mas você fez vários cursos no exterior, né? Quanto tempo você ficou? Você ficou nos Estados Unidos? Depois que eu fiz minha residência aqui, aí eu voltei para Rio Preto, fiz minha residência aqui no hospital de base. Fiquei 4 anos, foi até quando eu conheci a Fernanda, que é a minha esposa, né? Que foi logo que eu cheguei já acabei conhecendo ela, foi uma das grandes felicidades da minha vida. E depois que eu me formei em 2007, em 97 eu comecei a residência, eu me formei em 2001. E foi quando meu pai falou, bom, agora você precisa de uma especialização fora. E aí nós conseguimos que eu fosse para os Estados Unidos para ficar um ano. Foi o maior investimento que o teu pai fez, né? Foi. Eu fiquei um ano na Cleveland Clinic com o professor Exner, que é mestre em cirurgia coloretal e cirurgia videolaparoscópica. Trabalhei durante o ano de 2001 nos Estados Unidos. Foi quando eu estava terminando, aí através de lá eu conheci um programa que eles fazem na França, onde a gente fazia um programa de treinamento em cirurgia laparoscópica intensivo em videolaparoscopia. Então nos Estados Unidos eu fazia mais a cirurgia coloretal, era mais a parte de intestino. Depois que eu fui para a França, lá eu era um residente, tinha meus horários de plantão, eu tinha meu BIP, eu ficava sozinho na emergência como médico responsável. E se eu tivesse dúvida, eu chamava o chefe de plantão, no caso que eu chamava chefe de clínica, aqui não existe essa especialidade.
mas era o cirurgião responsável. Então eu fiquei 1 ano na França, em Estrasburgo, com o professor Meyer, trabalhando no Hospital Pierre, até onde é a sede do IRCAD, que é aquele Instituto de Pesquisa do Câncer do Aparelho Digestivo, que inaugurou aqui em Barretos, recentemente. É uma filial de Estrasburgo, onde eu fiquei 1 ano trabalhando. Eu até ajudo eles lá no IRCAD, aqui em Rio Preto também. Então, mas, doutor Roberto, antes da gente continuar falando sobre a sua especialidade, bom, você hoje está casado também com a Fernanda, que também é uma médica. Ela é especialista em oftalmologia, não é isso? Isso. E ela está ali junto com você, na mesma clínica. Isso interfere em alguma coisa? Porque, de repente, marido e mulher querem, às vezes, até trabalhar separado. Eu conheço vários casos. E ela está lá junto com você. Isso interfere em alguma coisa? Não. Ou você acha que você se sente até mais seguro junto com ela? Nem interfere, nem eu me sinto mais seguro mesmo, porque parece até que a gente não trabalha no mesmo lugar. Porque enquanto ela está lá no consultório, ela fica de manhã no consultório. Eu fico no centro cirúrgico operando. Eu opero todos os dias de manhã até umas 2h30, 2 horas da tarde. Enquanto isso, ela está no consultório. É o horário que ela está saindo para almoçar. Então, quando ela sai para almoçar, eu também estou chegando. E eu fico a tarde inteira no consultório. E ela não fica à tarde. A gente almoça de vez em quando, não é muito não, mas de vez em quando a gente consegue almoçar no mesmo horário. Porque às vezes ela acaba um pouquinho mais cedo, eu acabo um pouco mais cedo, mas de vez em quando a gente almoça junto. E às vezes almoçamos junto no próprio consultório. Escuta, e vocês hoje estão com 3 filhos, porque tiveram a primeira filha, agora tiveram gêmeos, né? E aí, como é que fica você trabalhando muito? Ela, lógico, está dividindo o tempo dela, de manhã ela trabalha e à tarde ela acaba cuidando dos filhos. À tarde ela fica cuidando das crianças. Agora, a gente tem também um pessoal que dá um suporte pra gente lá em casa. Tem que dar, né? Tem todo um pessoal, um aparato que ajuda bastante a gente. Isso daí é muito bom, porque dá segurança pra gente em relação também a saber que as crianças estão sendo bem cuidadas, estão com alguém que goste delas, né? Você está casada há quanto tempo com ela? Nós estamos casados já há 4 anos. 4 anos. Pois é, mas doutor, agora vamos voltar no assunto que é a sua especialidade. Eu tenho acompanhado, às vezes, alguns casos de pessoas que fazem a cirurgia bariátrica. Para um cliente procurá-lo, você percebe que ele é obeso, que ele precisa realmente de uma cirurgia. Mas existem aqueles casos daquela pessoa que é extremamente obesa, de 100 e cacetada de quilos, nem sei quantos. Ele tem um tratamento antes da cirurgia? Como é que é esse tratamento? O que é solicitado para ele? O tipo de exames? Normalmente, assim, a gente considera um peso muito acima, mas é de 200, porque a maioria acaba tendo aí uns 150, 160, isso daí acaba entrando um pouco na rotina. Agora, a gente não considera muito em relação ao peso, a gente considera em relação ao IMC. IMC é o índice de massa corpórea, é o peso em quilo dividido pela altura ao quadrado. Então, quando a gente fala num paciente que tem um IMC acima de 50, significa que ele está acima da obesidade mórbida, que a obesidade mórbida está entre 40 e 50. Entre 40 e 50, a rotina nossa normal, a gente pede para que ele não ganhe peso antes da cirurgia, mas tudo bem, no peso que ele tiver dá para fazer a cirurgia. Agora, quando a pessoa está no IMC acima de 50, que já é classificado como uma super obesidade, aí nós temos que tomar uns cuidadozinhos a mais, no caso até do paciente perder um pouco de peso antes da cirurgia. Isso daí é importante para a gente poder... Hoje em dia a gente tem um risco de complicação numa cirurgia que a gente faz em 1h20, 1h30, de mais ou menos 0,2%. É um risco muito, muito, muito pequeno de ter alguma complicação. E quando o IMC é acima de 50, a gente pede para que ele emagreça um pouco antes. Para quê? Para que esse risco volte a ser 0,2% e a gente faça a cirurgia com segurança. Facilita tecnicamente... Se ele não conseguir, por exemplo? Aí nós temos outros meios alternativos. Nós temos, inclusive, balões, que a gente pode pôr o balão, e aí ele emagrece e depois vai para a cirurgia. A gente tem usado, nós estamos com alguns pacientes já colocaram um balão para emagrecer, depois tira o balão e já vai para a cirurgia. Antes que ele ganhe peso de novo, a gente já opera, né? Ou spas, nós temos um programa com um spa aqui em São José do Rio Preto, onde a gente encaminha o paciente para o spa, deixa tudo pronto para a cirurgia, ele fica um período no spa, do spa ele sai de lá e já vai direto para a internação para o hospital.
que legal. Para ajudar a pessoa. Ou a pessoa também pode emagrecer, que a grande maioria acaba optando, né, para continuar o emagrecimento do jeito que a pessoa quiser, através de acompanhamento com profissionais, com médicos, endocrinologistas, especialistas em emagrecimento, que eu não faço o tratamento clínico, faço só a cirurgia. Sim. Tem até nutricionistas no consultório que podem estar ajudando, mas medicamento normalmente a gente pede que ele faça com um profissional. Tem até também no consultório algum profissional que possa estar ajudando, mas ele pode estar fazendo de uma dessas 3 maneiras. Mas é importante perder peso quem tem o IMC acima de 50. E o preparatório psicológico? Também é importante, né? A pessoa tem que passar... A gente até orienta, porque muita gente acha que tem que fazer uma terapia lá no consultório, alguma coisa assim. A pessoa, ele tem que entender que, assim, alguns grilos, algumas dúvidas que existem, alguns mitos em relação a isso daí, tem que ser solucionados, e normalmente a psicóloga que tem essa função. Então, antes de ir para a cirurgia, a gente pede que ele passe no consultório com a nossa psicóloga, para que, não é um tratamento, para que ela faça uma análise, para que ela faça uma consulta, um preparatório, para ver se está tudo bem, se está tudo legal, se está tudo entendido em relação à cirurgia, como vai ser. Então, a gente tem uma rotina, todos os nossos pacientes sempre passam, antes da cirurgia, com a nossa equipe multidisciplinar no próprio consultório, não só a psicóloga, como a nutricionista e uma fisioterapeuta. E depois também da cirurgia faz um acompanhamento nos 2 primeiros meses no próprio consultório. Agora, existem alguns casos que eu vejo por aí, principalmente de mulheres, porque a mulher chama mais a atenção de mulher, que elas acabam emagrecendo depois da cirurgia, elas perdem às vezes até bonita, perde a beleza. Eu vejo, por exemplo, elas enrugam demais, sabe? Existe algum tratamento especial que, sem ser, porque geralmente elas fazem a cirurgia plástica, aí porque fica tudo caindo, né? Aí de repente vai lá e estica tudo. E acaba às vezes não fazendo a cirurgia do rosto. O que você aconselha? O que acontece depois que já está nessa situação, fica um pouquinho mais difícil você corrigir. Por quê? Porque a pessoa que está muito magra, a pessoa que fica com aquela cara pálida, aquela cara de doente, cara de desnutrida, é a pessoa que não está passando bem, é a pessoa que não está fazendo certo depois da cirurgia. Porque tem que acontece? O pós-operatório, que Exatamente. É muito importante, né? Então, todo esse preparativo, tudo isso que eu falei dessa avaliação, é para evitar que aconteça isso. Entendeu? Porque com certeza essa pessoa que não está bem, ou que está com cara de magra demais, ou aquele negócio, é porque a pessoa está fazendo errado. A pessoa não fez o acompanhamento, você pode perguntar. Fez o acompanhamento direitinho? Fez o acompanhamento depois? Fez certinho o que foi orientado? Porque os 2 primeiros meses são os mais importantes para determinar o sucesso do futuro da cirurgia. Não adianta nada a pessoa chegar no consultório, a gente faz uma cirurgia, 1h20, 2 dias de internação tá indo embora, uma semana está dirigindo, trabalhando, voltando à vida normal, só que fazer tudo errado depois. Nós vamos dar uma ferramenta para a pessoa trabalhar em cima disso, e se é tipo assim, a gente dá um carro importado e a pessoa não souber dirigir. Entendeu? Então o que a gente faz para a pessoa emagrecer? Deixar um estômago de um tamanho menor. Ela come menos, que a gente orienta em torno de 300 a 400 gramas, tem que comer isso. Não é uma quantidade boa de comida, é um prato ideal para qualquer organismo saudável. A gente aconselha que a pessoa coma entre 300 e 400, dê a saciedade com essa quantidade menor, e além disso, emagrece também porque absorve um pouquinho menos do que está comendo, que é o segundo mecanismo. Então come menos e absorve menos. A pessoa que faz a cirurgia e não volta para os acompanhamentos, abandona o acompanhamento, começa a se alimentar da forma como ela acha que deve se alimentar, o que vai acontecer? Ela vai comer um pedaço de carne, vai passar mal, vai vomitar. Aí ela vai chegar e falar assim, nossa, a conclusão do quê? Eu não posso comer carne, porque eu passo mal, eu vomito. Aí ela vai comer o quê? O que desce fácil. O que normalmente desce fácil? Comida calórica, fritura, doce de leite, bebida alcoólica, massa, gordura, que é o quê? Que não tem proteína nenhuma, só tem caloria. Então a pessoa pode ficar desnutrida, e vai acabar ficando, qualquer organismo, qualquer uma pessoa que não coma correto pode ficar desnutrida, e essa pessoa não vai estar comendo carne, que é o que a gente orienta aqui, coma toda a refeição. Então a pessoa não come carne, come o que desce fácil, que é o que deixa a pessoa desnutrida, com aquele cara de doente, cai cabelo, aquele monte de problema que a gente ouve falar, é a pessoa que faz a cirurgia e não faz acompanhamento. Porque no começo a gente consegue detectar isso daí. Então no primeiro mês a gente fala, está comendo carne, está comendo isso, está fazendo aquilo. Então tem toda a nossa rotina que a gente vai detectando isso daí. Se tiver um probleminha, é fácil. Às vezes a gente fica um pouco apertado a passagem. Então às vezes a pessoa está vomitando um pouco, faz uma endoscopia, coloca um balãozinho ali dentro, aumenta a passagem, acaba tudo. Depois de um tempo disso, a pessoa ficou 1 ano desse jeito.
aprendeu a fazer tudo errado, já está fazendo tudo errado. Fica mais difícil Porque corrigir. isso é um hábito até, né? Aí fica difícil corrigir. Aí a pessoa consegue, aí volta, já está com uns vícios. A gente até pode dilatar para comer um pouquinho mais, mas aí a pessoa já está acostumada, não come carne, já não vai comer como é orientado. No começo, o líquido é igual uma reeducação alimentar. A criança começa como? Com a fase líquida, né? Depois a papinha, depois a semissólida e chegar na comida sólida. A gente vai fazer a mesma coisa. A pessoa vai fazer uma reeducação alimentar. Isso é nos 2 primeiros meses. Depois de 2 meses, a gente libera a pessoa a comer tudo. Então a pessoa consegue comer de tudo, inclusive ganha uma carteirinha que ganha desconto, no churrascaria paga 50%. Porque come menos e dá saciedade, porque senão a pessoa fala, vamos na churrascaria, eu não vou pagar, eu não como. Mas daí vai lá, apresenta a carteirinha, paga metade, e aí vai com o marido, vai com as pessoas, vai com os acompanhantes, não deixa de frequentar. Come menos, mas come, tem que comer carne. Quem está magro, quem está cara de doente, quem passa mal, pode perguntar, não come carne, não está comendo certo, está passando mal, está vomitando e não fez acompanhamento. Mas, doutor, com que idade que o senhor aconselha a pessoa a operar? Mais jovem ou com mais idade? Ou depende? Cada caso é um caso, né? Depende de cada caso. Normalmente, o preconizado é de 18 a 60 anos. Mas eu já operei paciente de 72 anos, que era diabético, que pertence a um monte de doença, e que a ideia da cirurgia é exatamente também curar essas comorbidades. Inclusive o colesterol. Eu sei de casos até na minha família, que o colesterol era por volta de 300 e pouco, e fez a cirurgia e caiu para normal. Mas 300 e pouco ainda é baixo. Os pacientes que a gente opera, tem paciente que dá o valor erro na hora de leitura de tanto colesterol que tem. Tem paciente que é diabético que a maquininha lê até 700 de glicemia. Acima disso dá erro. Então eles chegam lá, você vai fazer o teste e está acima de 700. Aí a gente tem que corrigir um pouco antes de voltar a um padrão normal. Aí depois fazer a cirurgia. E a gente tem observado a cura do diabetes em quase todos os pacientes. Quando não cura, melhora 90%. A pessoa deixa de tomar insulina, que a ideia é essa, né? Pelo menos melhorar a pressão, diabetes, colesterol, triglicéridos. E outras, a apneia, né? O ronco também. No primeiro mês a pessoa já melhora. E as doenças também relacionadas ao peso, como as artropatias, as dores articulares, com a perda de peso, melhora tudo isso, né? Quer dizer que quando o cliente passa a vomitar mais do que o normal, qualquer coisa que come, é porque ele não está se alimentando corretamente? E aquele lance... Se não tiver nenhum problema na cirurgia, né? Por isso que a gente fala, tem que investigar, fazer uma endoscopia, ver o estômago, ver se está tudo bem, ver a passagem, ver... Viu, investigou, está tudo normal, a pessoa vomita por quê? Por 2 motivos. Primeiro, ou come rápido, segundo, ou não mastiga devidamente. Mastigação. E a gente orienta, depois da cirurgia, comer devagar, com calma. Às vezes a pessoa está muito estressada, nervosa, tem que comer em 15 minutos. Problema. Tem que ter um tempo para se alimentar, porque come menos e se sente saciedade. É o que a gente fala, a gente dá um instrumento para a pessoa, ela ter a vantagem de comer menos e absorver menos. Vai saber de cada um saber usar ou não. Se vai mastigar direitinho, comer devagar, não tem segredo. É verdade também que a pessoa que passou por essa cirurgia tem que comer em um curto espaço de tempo, se alimentar? Não. A pessoa tem uma vida normal. 300 a 400 gramas você não come num curto espaço de tempo. Você tem que comer com calma. Você vai ter a vida normal, você vai no restaurante, você vai tomar seu vinho, você vai comer a quantidade de comida que todo mundo come. Não vai comer mais 2 quilos de comida, né? Que você for ver, tem gente que consegue comer 2,5 quilos de comida. Vai passar a comer 300, 400 gramas e sentir a mesma saciedade. Hoje, quantos tipos de cirurgia tem? Normalmente tem muitas técnicas cirúrgicas, mas são divididas em 3 grandes grupos de cirurgia. Não tem outro jeito de emagrecer, a não ser comer menos, que são as cirurgias restritivas. A gente diminui o tamanho do estômago, deixa ele de um tamanho menor, mas tudo o que descer vai ser absorvido, né? Que não mexe na absorção. Tem as cirurgias desabsortivas, que você diminui o tamanho de intestino, então você emagrece porque absorve menos o que está comendo, né? As restritivas comem menos, as desabsortivas absorvem menos a comida. Então, intestinos de 5, 6 metros passa a ter 50 a 80 centímetros de área de absorção. Emagrece porque absorve menos a comida. E tem as cirurgias mistas, que são as mais usadas hoje em dia, que é a cirurgia de capela, bypass gástrico, a redução do estômago. A de capela é aquela que corta? Não, normalmente todas as cirurgias, todas essas que eu falei, podem ser feitas através do corte, que é o método convencional, ou videolaparoscopia, que é através dos furinhos. Mas a mais procurada seria vídeo? A mais procurada hoje em dia é a videolaparoscopia, né? Porque a pessoa
Tem gente que tem um próprio negócio, que trabalha, a pessoa fala assim, mas eu não posso ficar afastado do meu serviço. Opera na sexta-feira, segunda-feira está trabalhando. Só não está dirigindo. A gente libera a dirigir com 7 dias depois. E o tempo de cirurgia também é menor, quando é vídeo? Quando é vídeo, não é assim, é mais ou menos o mesmo tempo. É 1h20, 1h30 de cirurgia. Na aberta a gente acaba demorando um pouquinho mais, 2 horas em torno, porque a gente leva um tempo até abrir e depois para fechar, né? E na vídeo a gente tirou os furinhos, dá um pontinho na pele e acabou, né? Mais rápido o início até e o final. Cicatriz também, né? Estética. É uma cirurgia que ela hoje em dia tem sido mais procurada exatamente por uma recuperação mais rápida, porque por dentro a gente vai fazer a mesma coisa, nós vamos deixar o estômago menor, a absorção um pouquinho menor, mas é uma forma como a gente faz a cirurgia. Em vez de fazer com o corte, a gente faz através da videolaparoscopia dos furinhos. Pois é, doutor, mas eu tenho visto aí alguns casos de pessoas que passam pela cirurgia e voltam a engordar. Caímos naquele mesmo problema que eu falei. Ah, é? A pessoa pode ficar com cara emagrecida demais, com cara de doente, ou ganho de peso, depende do que está comendo. Se for doce de leite, essas coisas que são extremamente calóricas, muito calóricas, a pessoa fica desnutrida, só que em vez de ficar magra demais, ganha peso. Ela acaba engordando e volta a ganhar peso de novo, depois da cirurgia, e fica desnutrida. Isso daí é a alimentação errada. Pode acontecer? Pode. Desde que a pessoa faça a cirurgia, não faça o acompanhamento, faça tudo errado depois, e aí a própria bebida alcoólica também, a cerveja é extremamente calórica, dá aquela saciedade, né? Por que muitos casos de pessoas que bebem, passam a beber mais? Porque o que acontece? A pessoa não fez o acompanhamento. E aí a bebida é uma das coisas que desce fácil. E a cerveja dá a sensação de saciedade, porque tem cevada é calórica. Então a pessoa se sente satisfeita como se tivesse comido. Né? Não pela cirurgia, mas qualquer pessoa que bebe, o alcoólatra normalmente, ele bebe bastante cerveja, porque ele bebe e ele não tem fome. Então ele não come e bebe. Né? E a pessoa não vira alcoólatra depois da cirurgia. A pessoa já bebia antes, só que aí depois bebe um pouco mais. Aí depois acaba ficando concentrado mais na bebida e esquece um pouco da comida, porque a própria cerveja, né, que a gente fala, já deixa a pessoa mais satisfeita, como se não precisasse tanta comida, aí a pessoa a tendência mais a continuar na bebida. É uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente não opera várias pessoas exatamente por causa desse risco. A pessoa já bebe todos os dias. Então, quem bebe todos os dias tem um grande risco de depois da cirurgia também continuar bebendo todos os dias e às vezes até um pouquinho aumentar a quantidade de bebida. E terapia, o senhor aconselha depois da cirurgia também? A gente aconselha para quem for necessário. Normalmente a nossa psicóloga ela orienta, né? Fala, olha, vamos liberar, vai fazer a cirurgia, mas depois seria bom fazer um acompanhamento. E esse acompanhamento a pessoa faz com quem ela quiser. Com quem já é o profissional que acompanhava antes, ou o profissional que já de confiança da pessoa. Mas às vezes, a maioria das vezes a gente acaba até aconselhando que a pessoa faça. Acho que é interessante. E alguma novidade da sua especialidade? Hoje nós temos a cirurgia metabólica, né? Que é a cirurgia para quem não é obeso, mas é diabético tipo 2, que é a cirurgia que cura o diabetes. Né? A ideia é a cura do diabetes através da cirurgia. A pessoa não perde tanto peso, ou às vezes não perde nada de peso. A pessoa é magra, mas é diabético tipo 2. E você fazendo a exclusão duodenal, ou seja, a comida não passando pelo duodeno, isso foi descoberto pela cirurgia de obesidade, que começou a curar as pessoas, e aí, então o que foi feito? Deixa o estômago maior, a pessoa come mais, e a comida vai direto para o intestino. Isso tem normalmente resultados também excelentes em relação à pessoa parar de tomar insulina, parar com medicamentos para diabetes. Pois é, doutor, mas antes da gente terminar, eu sempre faço um bate-bola rápido com os meus convidados. Você está pronto, né? Tô. Bom, eu acho Qual que é a sua maior qualidade? Honestidade. E o seu maior defeito? Eu sou um pouco tímido. Não parece, mas eu sou. Eu já percebi que você é. Em certas ocasiões, eu encontro com você em algum evento, eu percebo, às vezes, uma certa timidez. Mas é engraçado, você não puxou nem para o seu pai, nem para sua mãe, né? Não, não, acho que meu pai era também um pouco mais tímido, eu acho que sim, não sei. E o que você mais aprecia nos seus amigos? Confiança. Nos amigos. Que a gente tem poucos, né? Uhum. E a sua atividade favorita? No momento eu estou curtindo o golfe agora. Ah, é? Aliás, parece-me que lá na Quinta do Golfe, no condomínio, parece que foi batizado com o nome do seu pai, né? Uma das ruas, não é isso? Uma das ruas do condomínio, eles homenagearam meu pai, até fiquei muito contente. Merecidamente. Aliás, tinham que prestar mais outras homenagens. Essa eu acho que é muito pouca, pelo que ele fez, pelo que ele representou aqui em Rio Preto. E qual que é a sua ideia de felicidade? Eu sou feliz. Que bom. E que superpoder você gostaria de ter?
Olha, na minha profissão, eu precisaria de operar cada vez com furinhos menores ainda. A gente tem com 1 centímetro, a gente pensa ainda em chegar a sabe no invisível. Já tem uns estudos sobre isso, onde você coloca através de um furinho, entra lá dentro e faz tudo isso daí. São algumas coisas que a gente está investigando. Quem sabe no futuro próximo a gente consiga fazer cada vez com furos menores ou sem furos, né? O que você mais não espírita, né? Seja espírita. O que você mais detesta? Traição. E uma viagem inesquecível. Minha lua de mel, Tahiti. E qual é seu atual estado de espírito? Ótimo. Em que ocasião você mente? Quando eu preciso mentir. Não sei. Às vezes sem querer, né? Normalmente eu não gosto de mentir. E o que é sagrado para você? Eu acredito em Deus. Que bom. Defina-se em uma palavra. Realizado. Que bom. Doutor, infelizmente o nosso bate-papo está terminando, mas eu quero muito agradecê-lo novamente pelo carinho, pela atenção que o senhor hoje dedicou ao meu programa, essa lição que você acabou de dar aí agora, as pessoas que com certeza tinham algumas dúvidas sobre a sua especialidade, hoje elas tiraram. E faço votos que você continue fazendo muito sucesso na sua profissão. Aproveito para mandar um grande abraço para sua mãe, para sua esposa, porque, gente, ele é filho de Sueli Kaiser. Precisa dizer mais alguma coisa? Bom, gente, o programa de Cara com Caran termina por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana aqui no Canal 16, o canal da cidade, porque sempre eu vou trazer um convidado especial para mim, e com certeza também para você. Se você procura uma faculdade que ofereça qualidade de ensino, laboratórios modernos, biblioteca com mais de 60 mil títulos, projeto pedagógico atualizado, professores qualificados e preço justo, só na União das Faculdades dos Grandes Lagos você encontra tudo isso. Conheça os nossos cursos de pós-graduação nas áreas de humanas, exatas e da saúde. Informações 17 3354 6001 ou pelo site unilago.com.br.